Abram as Bíblias, queridos, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo 11. O texto que segue imediatamente é o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você vai encontrar ele em Marcos 11 e vai encontrar também em Mateus 21. Todos os evangelistas tratam dessa entrada triunfal em Jerusalém, o que dá o nome ao popular Domingo de Ramos, que é hoje, né? Marcos e Lucas narram com bastante... Marcos e Mateus narram com bastante precisão. João também narra essa entrada triunfal. Lucas também narra de um modo muito especial, mas dando pouquíssima ênfase. Não dá a ênfase que os outros dão, não. De qualquer maneira, é bastante especial o relato da última semana do ministério terreno do Senhor Jesus, a semana da crucificação. Todo domingo de Ramos, eu trago uma mensagem sobre essa entrada triunfal. Hoje, resolvi tratar do day after, o dia seguinte a essa entrada triunfal. Só lembrando que nos primeiros versículos aí do capítulo 11... aí a narrativa de quando Jesus adentra Jerusalém montado em um jumentinho novo, o que contradizia bastante a ideia de um rei general de guerra que o povo esperava que viesse para reinar em Israel e livrar Israel da perseguição ou da dominação do inimigo. O que eles esperavam seria um guerreiro poderoso, com uma espada enorme, montado num enorme cavalo branco de guerra, né? Com um exército poderoso atrás. E de repente entra Jesus, um filho de um carpinteiro, montado num jumentinho, novo ainda por cima, que não era uma montaria de pessoas nobres, seguido por pescadores, coletores de impostos, homens simples, nada daquilo que esperavam. E eu faço esse comentário exatamente já preparando o teu coração para a essência da mensagem que nós vamos pregar sobre essa questão da aparência. A aparência daquilo que nós julgamos ser perfeito, ser verdadeiramente bom, em detrimento daquilo que Deus, em sua soberania, sabe que é bom e perfeito, e que às vezes não confere ou não agrada aos nossos olhos, assim que nós contemplamos, assim que nós vemos. A moral da história é que nós sempre estamos esperando alguma coisa que normalmente não é o que Deus tem para nós. E o curioso é que o que Deus tem para nós sempre será o melhor, sempre será o perfeito. Mas aos nossos olhos, aquilo que o nosso coração tanto deseja é que no nosso entendimento seria aquilo que tanto nos falta. Mas se eu tivesse aquilo, aí eu seria um homem muito feliz, eu seria uma mulher realizada, né, irmãos? Quando, na verdade, isso pode não ser a vontade de Deus, como na maioria das vezes não é. E aí a gente se pega gastando tempo, meses, anos, orando, clamando a Deus por determinada coisa, e essa determinada coisa nunca vem, nunca chega, porque Deus, cheio de misericórdia, não nos dá, porque Ele sabe que não seria bom para nós, e nós insistimos na choradeira, e às vezes dizendo, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, dos anos que eu peço isso, Ele nunca me dá, não é? Mas
Esse foi o acontecimento marcante desse dia de domingo, o domingo da semana da Páscoa, que antecedia ao domingo da Páscoa, o chamado domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, montado naquele jumentinho, e as pessoas o aclamando como rei. Aqueles que o seguiam, aquelas multidões que seguiam Jesus, assistindo os milagres, comendo pão e peixe de graça, aquele negócio todo, e gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, estendendo folhas, ramos de palmeiras pelo chão onde o jumentinho iria passar, daí o nome Domingo de Ramos. E fato é que aquelas mesmas pessoas que aclamaram Jesus como rei no domingo, na sexta-feira da mesma semana gritaram: solta Barrabás, solta Barrabás. E esse Jesus, crucificam. Como a ideia muda em tão pouco tempo, né? A multidão ela é manipulada, a multidão ela vai, perdoe o comparativo, não estou aqui tratando ninguém com falta de respeito, chama-se efeito manada. Alguém grita e vai um monte de gente atrás gritando também, sem saber nem pelo que está lutando, né? E basicamente foi isso que aconteceu. Fato é que para aqueles mais próximos, os próprios discípulos do Senhor Jesus, havia sempre uma explicação mais elaborada para dar. E é acerca dessa explicação mais elaborada que a gente vai ver hoje. Jesus fazendo alguma coisa, ele praticando determinado ato, e pela prática desse ato, dando uma tremenda aula para os seus discípulos, que serviu para eles na plantação das igrejas pelo mundo afora depois, e que continua servindo maravilhosamente bem para nós nos dias de hoje. Amém, amados? Então, o texto nosso é aí em Marcos capítulo 11, os versículos do 12 ao 14 e do 20 até o 26. Vamos ler? Então vamos lá, a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Dê um pulo aí para o versículo 20. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que te fará o que te diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Certo? Então, no verso 12 já está dito que esse era o dia seguinte. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 21, você vai ler basicamente a mesma história, não vai ter diferença nenhuma, não. Talvez uma diferencinha pequena no fato de Mateus condensar essa história que nós lemos pulando aí um trechinho, né, os versículos do 15 até o 19, nós pulamos a purificação do templo, né, nesse meio tempo, segundo o evangelista Marcos, depois de amaldiçoar a figueira, Jesus entra no templo. No Evangelho de Mateus você vai ver isso contado diferente. No mesmo dia em que ele entra em Jerusalém, é que ele entra no templo, e vocês lembram-se bem o que Jesus faz lá no templo.
Como ele não está ali para restaurar aquele culto, esse não é o objetivo, porque a palavra é de salvação para os que creem, mas é de juízo para os que não creem, Jesus adentra o templo com alguma violência, vamos dizer assim, embora o Senhor jamais tenha sido violento, e entra ali com o que o texto chama de azorrague, ou azorrague, para quem pretenda, que é uma chibata, um chicotezinho com umas pontinhas cortantes, que é um instrumento feito para enxotar animais. Você faz uma leitura rápida e desatenta disso daí, e alguns vão pensar que Jesus tenha dado chibatada no lombo de alguém, mas não, isso não aconteceu, tá? Fiquem tranquilos. Jesus enxotou animais, virou as mesas dos cambistas. Cambistas eram aqueles camaradas que tinham as mesas, eram uma espécie de agiotas do templo, que trocavam o seu dinheiro pela moeda do templo, a qual era permitido negociar ali, para que a pessoa comprasse aqueles animais que tinha para vender ali, porque o que você levava de casa não servia para o sacrifício, tinha que comprar aquele de lá, mais caro, com o deságio da troca da moeda, ou seja, transformaram o culto numa picaretagem só. O texto diz aí, se você ler, que Jesus então solta as pombas. Os camaradas estão vendendo pombas no templo, animais esses que foram destinados precisamente para aquelas pessoas pobres que não tinham condição de criar ou de comprar um bezerro, um boi ou um carneiro. De tão pobre que era, ia no mato, armava uma arapuca, pegava 2 rolinhas dessa fogo pagou e levava para o templo para fazer seu sacrifício. E até essas pombinhas, que era um animal destinado ao sacrifício dos pobres, os religiosos mau caráter estavam vendendo no templo. Então Jesus promove tudo aquilo, e no texto que nós separamos para hoje, o que acontece em seguida. Eles passam por uma figueira, Jesus vê de longe, uma figueira bem frondosa. Quando a gente vê uma árvore muito bonita, a gente logo imagina, principalmente se ela for frutífera, né? Que além de boa sombra para descansar, certamente pode ter alguma coisa nela para comer, né? E reparem que o texto diz que Jesus teve fome. Isso serve para nos lembrar de que o Senhor esteve nesse mundo, o Verbo realmente encarnou, ele esteve nesse mundo como um homem igual a mim, igual a você, sentindo tudo que nós sentimos: fome, sede, frio, tristeza, alegria, raiva, frustração, tudo que nós sentimos, Jesus sentiu também. Amém, amados? Entendem isso sem problema, né? De longe viu uma figueira frondosa e foi até ela para ver se porventura acharia alguma coisa ali para comer. E é interessante o detalhe desse versículo 13, detalhe esse que lá em Mateus 21, Mateus não lembra de avisar isso, por isso algumas pessoas imaginam que, mas não devia ser tempo de figos, ou era tempo de figos. Há uma confusão nisso daí que Marcos tira. Observem o que é que Marcos diz no verso 13. Porque não era tempo de figos. Primeira coisa que nos intriga aqui rapaz, Jesus estava muito nervoso, né? Será que era a última semana de vida? Ele estava meio revoltado em seu espírito? Afinal de contas, nem era tempo de figos e ainda assim ele amaldiçoou a figueira? Quanta maldade, né? Isso para alguém que possa eventualmente crer que Jesus tenha sido mau. Eu não creio nisso. Pelo contrário, o Senhor é bom. Amém? Deus é bom. Nós não temos dúvidas disso. O que está acontecendo aqui, nesse relato, nessa passagem da figueira, do amaldiçoamento da figueira, é uma ação didática, pedagógica. Jesus está fazendo uma coisa para que por meio dessa coisa, por meio desse ato, por meio dessa atitude, algo esteja sendo ensinado para nós.
Não era tempo de figos. E se não era tempo de figos, o que é que se espera? É que não tivesse figos. É simples assim. Não obstante, o Senhor amaldiçoou a figueira. Essa figueira, amados, ela representa Israel, o povo, o chamado povo de Deus, a nação de Deus. A própria Jerusalém, chamada de a Cidade Santa. O templo, chamado Casa de Deus, ou Casa de Oração para todos os povos, que é o que Jesus diz, no momento em que ele enxota os animais e bota os cambistas para correr e solta as pombinhas. Qual é a bronca que Jesus dá? Não está escrito: a minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Jesus enxotou aqueles, mas nos dias de hoje tem muitos ainda, de alguma maneira vendendo os objetos de culto e explorando a vida de pessoas incautas e desesperadas em virtude dos sofrimentos da vida. Jerusalém deveria ser a menina dos olhos de Deus. O templo em Jerusalém deveria ser a expressão máxima da presença de Deus na terra, onde os homens iriam para realmente ser abençoados e terem um referencial do Deus verdadeiro naquele lugar. Mas o que estava acontecendo? Quando você botava o pé lá, você já era assaltado logo de cara. Imagine você com os problemas que você tem na sua vida, de eu vou à igreja. Quando você chega na igreja, pimba, um assalto. Olha, está havendo uma campanha aqui essa semana, você bota um negocinho no envelope, bota ali de oferta, caso contrário, você é uma pessoa sem fé e nada vai acontecer, e assim as coisas vão se dando até os dias de hoje. Nada mudou, porque se trata de um espírito que age por meio de pessoas inescrupulosas, que só existem por causa de um monte de gente que também, por um motivo ou outro, não tem olhos de fé no Deus verdadeiro, mas por causa de seus desesperos ou de suas ganâncias, acabam fazendo com que esses homens malfadados existam e prosperem ainda por cima. Então, Jesus amaldiçoou a figueira, mesmo não sendo tempo de frutos. Primeiro porque Ele é o dono de todas as coisas. Amém, amado? Amém. Sendo Ele o dono de todas as coisas, Ele é dono também da figueira. Assim como Ele é o dono também do tempo. Sendo assim, para o Senhor não existe tempo para se produzir para Ele. Não há um tempo específico para que se produza para Deus. Eu, você ou qualquer um que abrimos as nossas bocas dizendo que somos servos do Senhor, precisamos, antes de qualquer coisa, ter a convicção de que em todo tempo, ou fora de tempo, precisamos produzir para o Senhor. Amém, amados? Porque nós somos dele e o tempo também não nos pertence, o tempo a Deus pertence, o tempo também é dele, todo tempo é tempo de servir a Deus. Amém? Talvez esse teria sido um dos motivos pelos quais o Senhor amaldiçoou a figueira. O certo é, como eu já disse para vocês, já expliquei para os amados, Jesus está fazendo tudo isso para nos dar uma aula, para trazer um ensinamento. O versículo 14, o amaldiçoamento em si da figueira, que uma alusão muito clara a Jerusalém e o templo, que seriam destruídos completamente no ano 70 da nossa era, como realmente foi pelo Império Romano. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secou desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Pedro se lembrou. Imediatamente se lembraram todos. Rapaz, o Senhor amaldiçoou a figueira e ela secou mesmo.
O que aconteceu? O que foi que se deu aqui? Nós vimos o Senhor construir tanto, nós vimos o Senhor dar tanta vida, nós vimos Ele curar um bocado de enfermos, nós vimos Ele multiplicando pão e peixes para as pessoas comerem, nós vimos Ele ressuscitando mortos, né? E agora, diferente de uma outra parábola que Ele havia contado, que tinha uma figueira também, havia um homem que tinha uma vinha, uma plantação de uvas, e no meio da vinha, no meio da plantação de uvas, havia uma figueira. E por 3 anos seguidos, o dono daquela vinha foi lá para ver se produzia alguma coisa, e essa figueira nada de produzir. E nós entendemos ali que há uma intercessão em favor da figueira, quando é dito, corta essa figueira e lança ela ao fogo, porque ela não produz, está empatando a terra inutilmente. E aquele que cuida da lavoura, numa alusão clara ao próprio Senhor Jesus, intercede em favor dessa. Senhor, deixa mais esse ano, eu vou cavar em torno, vou colocar adubo. Quem sabe o ano que vem ela produz alguma coisa? Se não produzir, aí tudo bem, o Senhor pode cortar. E agora tem uma figueira de novo na parada, tem uma figueira aparecendo de novo na história, e dessa ela não escapou. Vemos aí o Senhor agora trazendo morte, trazendo juízo. Matou a figueira. Ele é Deus da vida. A chave da morte também encontra-se na mão dele. Por isso nós estamos seguros na sua mão. Amém, amados? Nossos dias estão contados e ele mesmo garante que até lá nos guardará. Aqueles que confiam nele assim vivem. E no versículo 22, depois dessa declaração de Pedro, da observação, olha, Senhor, a figueira secou. E o Senhor apenas responde o versículo 22, inclusive muito curto, né? Ao que Jesus lhes disse, tendes fé em Deus. Ou seja, tenha fé em Deus. Interessante, né? Tenha fé em... Já cantava o Raul Seixas, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. É só para o Raul Seixas mesmo, que é para ter fé na vida. A palavra diz, tenha fé em... Ao longo desses anos, nós já colocamos a nossa fé em cada coisa, né? Bilhetinho da loteria, imagenzinha do santo, da santa... Reza de São Fulano, de Santa Cicrana, superstição, amarrar a fitinha vermelha no braço do menino para não pegar quebranto. E tudo isso a gente costuma chamar de fé, né? É cada coisa, né? Dente de alho no bolso, amassado dentro da carteira, uma nota de $1 dentro da carteira para chamar dinheiro. A palavra diz... E quem está dizendo não é homem nenhum, não é nenhum comedor de feijão à toa, não. Quem está dizendo é Jesus. O que é que Jesus está dizendo? Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. O único alvo de nossa fé é o próprio Deus. O autor e consumador da nossa fé. Em várias ocasiões nos evangelhos, você vai ver o Senhor Jesus exaltando a fé de alguém, quando ele cura determinada pessoa, diz, olha, a tua fé te salvou. A pessoa vai aleijada, volta andando e livrada do fogo eterno do inferno, livrada da condenação. Quer dizer, vai buscando apenas uma cura de umas pernas que não andam, ou de uns olhos que não enxergam, e sai levando de brinde, além de enxergar quando era cego, de andar quando era aleijado, ainda leva de brinde a salvação da alma. E aí alguns vão dizer que nós podemos produzir fé, porque Jesus está dizendo, a tua fé te salvou. A tua fé, a fé daquelas pessoas só existia porque o próprio Senhor lhes tinha dado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se nós dizemos a fé é nossa, nem nossa vida é nossa. Esse corpo não é nosso, a terra vai comer. Ou peixe vai comer, sei lá, alguma coisa vai comer, o fogo vai queimar. Isso é matéria.
Não dura. Ah, mas a alma é minha, pelo menos a alma é não. Mateus conta uma parábola interessantíssima de um homem muito rico que colheu uma safra tão grande, mas tão grande que disse: eu vou destruir os celeiros velhos que eu tenho, vou construir uns celeiros novos, guardar tudo que eu colhi dentro, e agora eu vou deitar, me alegrar, comer e beber, não vou mais nem trabalhar, porque não tenho mais necessidade de coisa alguma. E aí o Senhor diz para aquele camarada: louco, já começa chamando o cara de louco, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que tens guardado para quem será? Você não tem nada, pai, nem a alma que você pensa que é tua. Que dirá essa lavoura que você colheu? Vende o que for necessário para manter bem a tua empresa, a tua lavoura, a tua fazenda, distribui o resto entre os pobres e vida que segue, ano que vem tu planta de novo, Deus abençoa, tu torna a colher e vamos que vamos. Uma condenação certa do egoísmo. Temos nada, amados. O que destrói a humanidade é esse egoísmo. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Quando a gente entra no versículo 23, aí começa um show de explicações. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém tiver fé, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nós temos aqui, amados, um apelo veemente ao uso da fé, seguida de uma declaração universal de que o homem não faz o devido uso da fé que Deus lhe dá. Afinal, quem foi que já ouviu falar alguma vez de alguma serra, de alguma montanha saindo de um lugar e pulando no mar ou mudando de um canto para outro por causa da oração de alguém? A gente já ouviu histórias, relatos de inúmeros milagres, né, ao longo desses séculos, desses milênios aí, né? Mas esse de mudar montes de lugar, quem já viu? Se alguém viu aí, me conta, porque eu nunca vi, não. Já ouvi um bocado de mentira, mas a gente sabe que era mentira. Isso é apenas uma metáfora da literatura judaica, referindo-se a feitos impossíveis. Devemos confiar em Deus para a remoção de tudo que nos impeça de dar frutos para Ele. Quando o Evangelho está sendo apresentado ao mundo, ainda antes mesmo de Jesus iniciar o seu ministério terreno, naquela ocasião em que Jesus vai para ser batizado por João Batista, você vai ver isso em Mateus capítulo 3, em Lucas capítulo 3. João Batista apresenta Jesus dessa maneira para aqueles religiosos, dizendo para eles: olha, não adianta vocês dizer que tem por pai Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras aí filhos de Abraão. Antes, já que vocês estão dizendo que são filhos de Deus, já que vocês estão dizendo que são bons religiosos, produzam frutos dignos de arrependimento. E agora, amar o inimigo, perdoar o que te ofende, servir ao que te persegue, abençoar o que te amaldiçoa. Tudo isso faz parte do conjunto do fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ah, vocês são filhos de Deus? Então produzam frutos dignos de arrependimento. E aí ele vai usar um termo interessante: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Simples assim. Essa é a palavra. É indispensável que se produza fruto. Não adianta dizer: eu sou um crente lindo,
como aquela figueira frondosa, de folhas, que de longe dava para ver. De longe olharam e viram a figueira. Jesus teve fome, ele está lá uma figueira, vamos embora lá pegar um figo. Chegou lá, não tinha, porque não era para ter mesmo. Há um ensinamento aí. Não adianta ser árvore frondosa, cheia de folhas, que de longe dá para ver. Olha, lá vai passando, um crente lá, olha. Aquele é crente mesmo, olha o jeitão do bicho. E fruto digno de arrependimento? Será que produz? Será que sai algum dali? O tipão é facilmente percebido. Mas e o fruto? O que se espera verdadeiramente de alguém que se arrependeu de sua vida de pecados e que realmente vive conforme as determinações do seu Senhor? Logo de cara, meus amados irmãos, se nós dizemos que somos servos, é porque temos um dono, temos um Senhor. E se nós somos servos desse Senhor, nós não temos mais nossas vontades como prioridade de vida. Se realmente você é servo, você tem um Senhor. E as suas vontades, elas ficam para trás, porque as vontades desse Senhor estão diante das suas. Elas estão em prioridade antes das tuas. Se você continua tendo desejos, vontades, sonhos, projetos, planos, maravilha, tenha, isso é bom, a gente vive por meio deles, isso é legal, mas saiba de uma coisa, em primeiro lugar, vem a vontade do Senhor. Em primeiro lugar, os planos do Senhor. A tua vontade fica em segundo plano, a prioridade total é a vontade dele. E ao longo desses milênios aí, já vão se fechando 2. O Senhor Jesus tem feito uso de seus servos das mais variadas formas possíveis para alcançar as vidas daqueles que Ele tem escolhido desde a eternidade. Se Ele quiser te tornar um milionário para ganhar a alma de alguém, fique feliz aí, meu irmão, Ele vai te tornar um milionário. Se você for um portador de alguma doença e por meio da tua cura Ele quiser alcançar uma alma de alguém, fique feliz, Ele vai te curar dessa doença de modo milagroso, extraordinário, para alcançar a vida de alguém, sei lá quem, um outro doente no hospital do lado da tua cama, o médico que vai te operar, o faxineiro do hospital, eu não sei, mas Ele pode te usar para isso. Assim como Ele pode te adoecer para essa finalidade também. Assim como Ele pode te matar para essa finalidade. Você vai morrer, mas por meio da tua morte, a alma de alguém vai ser alcançada para o Senhor também. Entenda que você é servo. E se você é servo, não é você que manda. Se você é servo, você tem um Senhor. Se você tem um Senhor, é Ele quem manda, não é você. Você está acostumado a ouvir esse tipo de mensagem, meu amado irmão? Você tem ouvido isso, minha amada irmã? Quando você liga a televisão e ouve esses pregadores da televisão, vocês veem eles pregando esse tipo de coisa? Não veem, não. Eles não pregam isso. Eles omitem isso. Eles escondem essa mensagem. E mudam o Deus soberano, o nosso Deus maravilhoso e verdadeiro, por um deusinho fajuto, pela porco, pé rapado, que ao invés de ser senhor, ele se torna servo. E ele pega o ser humano, um ser decaído, mau, infinitamente mau em sua natureza, e transforma num Deus. E agora tudo é para você, é por você, então Deus vai mover céus e terra para fazer você virar um príncipe, uma princesa, e vai te endeusar, vai inflar o teu ego, você assiste aquilo, sai inchado que nem um sapo cururu, e mais merecedor do inferno do que era antes de ter ouvido essa mensagem fajuta pela primeira vez. Escondem o Deus verdadeiro, apresentam um Deus falso, escondem que você é um pecador, merecedor do inferno, e que pela graça de Deus foi arrancado desse inferno para se tornar um servo dele, levando o resto dos seus dias em ações de graças por esse Deus maravilhoso que te amou e te salvou.
Mas não vão dizer isso para você nesses pregadores fajutos que você vê em televisão e em outros lugares. Você não vai ouvir isso. Porque quando chega nesses textos, eles pulam. Ou então eles deturpam para perverter o entendimento das pessoas e deixar as pessoas ainda na mesma ignorância que sempre estiveram com relação ao nosso verdadeiro Deus e a nossa condição diante desse Deus verdadeiro. Ensinaram a gente errado por anos e anos. Tapearam a gente. Nos iludiram com falsos projetos e falsas promessas. Promessas essas que Deus nunca prometeu a ninguém, mas eles deturpam um texto, arranjam uma história e confundem a cabeça das pessoas para alcançarem os seus objetivos nojentos, egoístas, avarentos e perversos. Remover montes era apenas uma metáfora. Apenas estava se referindo a algo impossível. O que o Senhor estava dizendo aqui, aquele que faz o devido uso da fé realmente consegue coisas impossíveis. Ele vai ver se realizando coisas deveras impossíveis. Aqueles que creem em Deus podem estar certos de que Ele realizará mesmo o impossível de acordo com sua soberana vontade. O impossível vai acontecer, mas não segundo o que você quer, não segundo o que eu quero, mas segundo o que Ele quer. É preciso que Ele queira. Talvez a melhor oração que nós podemos fazer é a oração de conformismo ou de contentamento, muito mais dando glórias a Deus pelo que se tem, do que gastando a sola do joelho pedindo aquilo que não tem e que de repente nunca vai ter, porque não é a vontade de Deus para a tua vida. Versículo 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Agora, meus amados irmãos, por favor, Jesus está fazendo um discurso, e nesse momento ele está fazendo um discurso não para as multidões, porque nas multidões haviam pessoas que criam em Cristo, como também haviam pessoas que não criam nele. Viam os milagres, mesmo assim não criam. Recebiam os milagres, ainda assim não criam. Lembram-se de uns 10 leprosos? Que os 10 foram curados, e no caminho indo mostrar-se para o sacerdote, vendo que estavam curados, apenas um voltou para agradecer. Os outros 9, cadê eles? Sei lá, o que eles queriam? A cura. Ganharam, e agora? Sumiram. Eu não sei você, querido, mas eu cheguei na igreja com 7 aninhos de idade. E desde esse tempo eu vejo gente sendo abençoada na igreja e sumindo. Cara, queria um emprego. Quando arrumou o emprego, nunca mais voltou na igreja. O emprego não dava tempo para ele ir mais servir a Deus. Cara, queria casar, casou e sumiu. O marido, a esposa, não deixava mais ir para a igreja. Dura uma irmã casada há anos, a igreja em campanhas e campanhas de oração para a irmã engravidar, até que a irmã engravidou, foi aquela festa, ganhou o neném e nunca mais botou o pé na igreja. Se nossos objetivos em pisar os átrios do Senhor for a realização desses sonhos e projetos, nós estamos perdidos, queridos. Se essa é a nossa motivação para estarmos em Deus, para estarmos com Cristo, estamos perdidos.
quando se cultua, quando se vai ao lugar do culto, se vai ao lugar ofertar, se vai ao lugar servir, vai lá entregar, louvar ao Senhor. Este é o lugar de nós nos reunirmos para que venhamos dar para o Senhor. Não adianta sair de casa e vou anotar meus pedidos num papelzinho que é para nem esquecer. Vou querer isso do Senhor. Essa é a hora de dar, amados, de entregar ações de graça. Senhor, eu sou grato pela vida. Obrigado pela cama que eu tenho para deitar. Obrigado pelo teto que tem sobre a minha cabeça. Obrigado pelo dia de vida que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor. Senhor, consola o meu coração quanto às coisas que eu tanto queria, quanto tudo aquilo que eu almejo, mas não tenho. Tranquiliza o meu coração. Faça esse tipo de oração, você vai ver o quanto você vai ser mais feliz na vida. Senhor, usa-me na tua obra, me dá ousadia, força, coragem, aumenta a minha fé, para que eu tire o pé daqui e ande na direção de fazer a tua vontade, alcançar vidas para o Senhor, com o meu testemunho de fé e perseverança no Senhor, alcançar outras vidas. Ore nesse sentido. Enquanto isso, você vai trabalhando, vai cavando, vai plantando, vai semeando. A vida vai acontecendo. Mas tenha como prioridade a tua posição de servo. Servo e não senhor. Jesus é Senhor e não nosso servidor. Ele não é uma dispensa a quem nós recorremos para correr atrás de tudo aquilo que nós desejamos. Ele é o Senhor. Deus tem prazer de dar boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7. O Senhor ensina: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo que espera alcança. Versículo 11 de Mateus 7, ele vai dizer: ora, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quando a gente lê esse trecho da Bíblia, e ainda vê pastores ensinando negligentemente ao povo, aí, tá vendo, irmão? Tem que bater que a porta vai se abrir, tem que pedir que Deus vai dar. Pedir o quê, cara pálida? Quem é o Senhor, quem é o servo nisso aqui? Tem que pedir sim, mas com que finalidade? Com qual objetivo? Para quê? Ele é capaz de atender a qualquer oração, embora nós devamos pedir por motivos piedosos. O Tiago é desbocado, que é uma beleza, eu adoro Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 3, ele vai explicar: olha, pedis e não recebeis, porque pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Tiago vai direto ao ponto, direto ao assunto, é um judeuzão sem arrudeios. Olha, vocês têm pedido para Deus, mas vocês não têm recebido de Deus, porque vocês têm pedido para vocês. Peçam para o reino de Deus, peçam para o benefício do reino, peçam para o alcance de almas, peçam para o benefício da igreja. Você vê se vocês não vão receber. Mas vocês estão pedindo e não recebem porque pedem mal. Vocês só querem encher o bucho. 1 de João 5,14, e de acordo com a vontade dele, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Oremos a Deus confiantemente, apresentando a Ele aquilo que desejamos, aquilo que almejamos, mas sem nos esquecer de glorificar a Ele, porque antes de tudo a vontade dEle é que precisa ser feita. Veja, aqueles que confiam em Deus para
as coisas certas e da maneira certa, podem ter certeza que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Está lá em Filipenses 4,19. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8,28. E que Ele nos guardará graciosamente, ou nos dará graciosamente todas as coisas. Romanos 8,32. Todos esses, amados, são versos pessimamente interpretados por pessoas inescrupulosas, que ensinam que nós devemos orar veementemente, sempre clamando por aquilo que nós almejamos, o que não é nem um bicho de 7 cabeças, todo mundo pede mesmo, mas negligenciando a confissão sobre a soberania de Deus. Reparem, Marcos 14:36, lá no momento de ser entregue para morrer, Jesus faz essa oração. Jesus está a momentos de ser preso, vai passar por uma tortura horrenda, por uma morte terrivelmente cruel, uma morte por crucificação, e sabendo do tamanho do sofrimento que ia encarar, ora a Deus. Lucas diz que seu suor são gotas de sangue. Imagina o desespero, o pavor. E como eu ou você, qualquer um de nós, ora a Deus dizendo: Senhor, passe esse cálice, ou seja, Senhor, dá para pular essa parte não? Não tem outro jeito. Certamente essa oração de Jesus era que todos nós faríamos. Senhor, me livra dessa morte horrenda. Senhor, Pai, me livra desse sofrimento terrível. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Pai era de que ele passasse por aquele sofrimento medonho. E ele passou. Amém, amados? Amém. Quando nós orarmos, a prioridade de oração parte dessa confissão. A vontade do Senhor e não a nossa. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu desejo isso. Senhor, eu oro por isso daqui. Senhor, eu quero apresentar diante de ti essa minha causa. Me cura desse mal. Senhor, abre portas para que essa encrenca seja resolvida. Senhor, me concede determinado benefício. Oramos assim. Mas encerramos a nossa oração com um sonoro: todavia, Senhor, eu sou teu servo. E desde quando eu conheci o Senhor e eu compreendi que sou servo e tu é o meu Senhor, compreendi que a vontade que prevalece é a tua e não a minha. Se o Senhor não vai me conceder isso que eu te peço, eu rogo a ti para que console o meu coração e me dê suficiente força para passar por essa situação, sem obter isso que eu tanto tenho pedido e o Senhor não dá, porque eu glorifico a ti do mesmo modo. Seja feita a tua vontade antes da minha. Amém, amados? Oramos assim. E curioso é que o Senhor Jesus encerra esse bloco de exortações com o versículo 25 e o 26, voltando mais uma vez para o perdão. Ele tratou disso no Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, Mateus 6, Mateus 7, na oração do Pai Nosso. Lembra-se do Pai Nosso? E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Isso aqui é oração, hein? A gente tanto se abençoa quanto se amaldiçoa quando diz isso, né? Vamos dizer de novo?
E perdoai as nossas... Vamos lá, estão com medo de quê? E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Você tem perdoado o que tem te ofendido? Perdoado como? Perdoou que tanto? 100%? Amém? Então se você perdoou 100%, ele também te perdoa 100%. Não, pastor, eu só estou perdoando a metade. Bom, então ele está te perdoando a metade. Não foi assim a oração? Pastor, olha, eu vou falar um negócio aqui para o senhor. Olha, eu já escutei isso um monte de vezes. Dou conta de perdoar não, pastor. Quando eu lembro, eu tenho uma péssima notícia para te dar, cara. Tu está encrencado. Eu queria dizer outra coisa, eu queria falar diferente, mas eu não posso mentir, principalmente daqui. Tu não perdoa, não? Lamento, nego velho. Tu tá no sal. Olha o que diz o verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai. Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Simples assim, o Senhor já ensinou tanto isso, ele está só repetindo. Verso 26, mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Quem sabe, meu amado irmão? Hein, minha amada irmã? Quem sabe se de repente não é aí que está o mapa da mina? Quem sabe não é aí que está o grande mistério, motivo pelo qual a gente tanto reza e quanto mais reza, mais assombração aparece? Quem sabe se de repente não está situado aí o grande dilema da oração não ser ouvida? Hein? Já parou para pensar? Que tanto de mágoa você tem no coração? Que tanto de ódio você cultiva aí nesse peito? Não, eu já perdoei. Fique para lá e eu para cá. Isso aí não é perdão, não. Te conserta. Isso aí nunca foi perdão. Andou, foi longe. Não, eu já perdoei. Não quero nem ver a cara. Não quero nem escutar o nome. Não, está com o coração cheio de mágoa. Isso não é perdão. Lamento, mas você continua encrencado ou encrencada. Perdoar é perdoar. Perdoou, perdoou, acabou. Caso contrário, as orações não serão ouvidas, as petições não serão atendidas, e sequer a declaração, Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que você perdoe. Deixe de ser hipócrita. Como é que você está orando? Senhor, seja feita a tua vontade. Você sabe que a vontade de Deus é que você perdoe e você não perdoa ninguém. E aí? Às vezes a gente quer achar justificativa nos outros. Porque fulano fez uma bobagem ali. Não. Porque Deus, que Deus o quê? Mania que a gente tem de colocar a culpa em todo mundo, menos em nós mesmos. Fique tranquilo, isso não é uma exclusividade tua, não, e nem minha, é do ser humano. Lembra-se do Adão quando ele pecou? De repente Deus chegou, ele se escondeu porque estava nu, e Deus, Adão, cadê você? Que o Senhor viu o Senhor chegando e eu estava nu. Quem foi que disse que você está nu? Como é que você descobriu? Tu andou comendo do fruto, não foi? O que é que Adão faz imediatamente? Essa mulher que o teu homem arrumou aí, ó. O que que Adão fez? Colocou a culpa logo em Deus, logo de cara. A mulher que o Senhor me deu, olha aí o filé que o Senhor me arrumou, aí, a encrenca que o Senhor arrumou para mim aí. Não é de hoje que esse negócio de jogar a culpa para os outros é uma prática nossa, não. Isso é antigo. O primeiro homem já usou.
Agora eu abro teus olhos te advertindo de que não funciona. Jogar a culpa nos outros não dá certo. Não deu certo para Adão e nunca vai dar certo para nenhum de nós. E a mulher, e aí mulher, mas Eva, o que tu fez? Ah, foi a serpente. Todo mundo dá um jeitinho de empurrar, né? É a serpente, o senhor deixa essa bicha velha aqui, ela jogou um caô no meu pé do vidro e eu caí. Dureza, né? Olha para dentro de você mesmo, você não é perito nisso? Fazer suas besteiras e dizer, porque fulano, mas é por causa que, é por causa de nada, foi tu mesmo. Conversa besta. Baixa essa cabeçona, dobra esse joelho, ora a Deus, peça perdão, perdoe quem te ofendeu, vai atrás de pedir perdão a quem você ofendeu e vida que segue. E as orações serão ouvidas e tudo vai dar certo. Amém? De mera aparência não nos serve de absolutamente nada. Ou nós produzimos fruto para o Senhor, ou nós estamos no pau da goiaba, na vara de marmelo, no cipó de tamarindo. A vida é de prática e não de aparência.